Bom. Boa noite, igreja. Aleluia. Frio, chuva, mas nós estamos na casa do Senhor para adorá-lo. Amém? Eu vou convidar os irmãos a abrir a Bíblia no Salmo de 121. A Sociedade Bíblica dá o título de Deus, o nosso protetor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra, a sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Vou voltar no 1 e no 2, no versículo 1 e no 2, diz assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O salmista faz uma pergunta e logo ele responde: Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E esse é o Deus a quem nós servimos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que nos formou do pó da terra, a sua imagem e semelhança, que soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Esse é o Deus a quem nós devemos entregar toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, e só a Ele dar glória. Esse é o Deus, amém, esse é o Deus que nos socorre quando estamos aflitos, com problemas. Esse é o Deus a quem nós devemos recorrer. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus a quem está aqui essa noite. Amém? Feche seus olhos. Santo Deus e amado Pai, obrigado a Deus por esse privilégio de estar na Tua casa, Senhor. Obrigado pela Tua presença que é real neste lugar. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha receber os nossos louvores, a nossa adoração, a nossa entrega. Que o Senhor se faça presente neste lugar, que o Seu Espírito Santo tenha liberdade, que o Senhor venha conduzir, ó Deus, todo esse culto. Deus amado, eu te peço que o Senhor venha se agradar de nós. Agrada-se do nosso louvor, da nossa adoração. Abençoa, Senhor, a cada um que está aqui, cada um que está vindo ainda, Senhor. Sabemos que com chuva é complicado, mas traga, Senhor, em segurança. Obrigado por tudo, Deus, é o que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Amém. Pai do Senhor, igreja. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor. Amém. Esse louvor, ele é um louvor novo que a gente está trazendo para apresentar à igreja e para poder contextualizar. Ele foi uma canção entoada na palavra de Deus. E essa canção é uma canção de Zacarias. Zacarias, ele foi o pai de João Batista. E quando o anjo anuncia a Zacarias que sua esposa Isabel vai dar à luz a um filho, Zacarias não acredita no anjo, né? Zacarias não acredita naquilo, por mais que ele tivesse orado antes a Deus por isso. E aí, por isso, o anjo fala que, por ele ter duvidado, ele vai ficar mudo até que a criança nasça. E então, quando Zacarias nasce, quando João Batista nasce, Zacarias fica grato e entoa um cântico de gratidão a Deus. E esse cântico é esse louvor que a gente trouxe. E ele fala que muitas vezes nosso coração não crê, mas que Deus não está preso ao que o nosso coração crê ou não. Deus é fiel para cumprir suas promessas, mesmo na nossa falta de fé, mesmo muitas vezes na nossa desconfiança, né? Deus, Ele é misericordioso, sua graça vai além. Então Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Amém?
poderoso, Ele é soberano. Possamos exaltar nosso Jesus com o nosso melhor, amém? Exaltemos a Jesus, com hinos de louvor e adoração, rocha eterna, meu refúgio, cantemos seu poder. Exaltemos a Jesus, com hinos de louvor e adoração, rocha eterna, meu refúgio, cantemos seu poder. Sua minha alegria, razão do meu cantar, pra sempre entoarei louvores ao Senhor. Cantarei com amor, exaltarei com fervor, a minha vida consagro ao Senhor. El Shaddai, Adonai, a minha vida consagro ao Senhor. Ele é o reino e o poder e a glória. Exaltemos. Exaltemos a Jesus, com hinos de louvor e adoração, rocha eterna, meu refúgio, cantemos seu poder. Cristo é minha alegria, razão do meu cantar, pra sempre entoarei louvores ao Senhor. Cantarei com amor, exaltarei com fervor, a minha vida consagro ao Senhor. El Shaddai, Adonai, a minha vida consagro ao Senhor. Ele é o reino e o poder e a glória. Levantemos nossas mãos com gratidão ao Redentor. Por sua vida estamos nós aqui, glorifiquemos a Jesus, glorifiquemos a Jesus, glorifiquemos a Jesus. Levantamos nossas mãos a Ti, Senhor, com coração grato, Pai, com coração quebrantado a Ti, Senhor, porque sabemos, Pai, só o Senhor é digno de todo louvor, só o Senhor é digno, Pai, de toda honra e toda glória, só o Senhor é digno da nossa vida, Senhor. Que a gente possa entregar a Ti tudo que somos, tudo que temos, Pai, tudo que pensamos, sonhamos, planejamos, Pai, nossa vida pertence a Ti. Que os portões dos nossos corações, Senhor, se abram a Ti. Que a nossa vida
todas as coisas, e mesmo assim o Senhor quer entregar conosco, o Senhor quer viver em nossos corações, Pai. Estejamos, Senhor, atentos ao Teu falar. Possamos abrir as portas dos nossos corações a Ti, Senhor. Ele é o céu.
exaltado, Pai. Seja exaltado, Rei dos nossos corações, que reinará para sempre. Ó Senhor, que voltará para buscar a sua igreja, Pai. Seja exaltado, seja adorado, Senhor, na tua casa, em nossos corações, Pai. Seja entronizado em nossas vidas, Senhor. Que nossos lábios se abram, Pai, para poder te adorar, poder te louvar de todo o nosso coração. Que nossos corações se abram para te receber, meu Deus. Que nossos corações se abram para que o Senhor entre, para que a tua palavra seja guardada, Senhor. Que nossos ouvidos se abram para ouvir a tua voz, Pai. Oh Deus, nos ajuda a estar atentos a ti, Rei dos nossos corações. Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Ele é o único Rei da glória. Oh Deus, que possamos colocar em nossas vidas o Senhor no lugar onde o Senhor deve sempre estar. No teu trono, meu Pai, reinando no nosso viver, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, possamos engrandecê-lo em nossas vidas todos os dias, Senhor. Tu és o Deus das nossas vidas, Pai. Aquele a quem amamos, Senhor, a quem precisamos todos os dias. Possamos te louvar, Pai, com o nosso viver, cada passo, meu Deus, nosso caminhar. Bendizer o teu nome, meu Deus, onde quer que formos, Pai, com quem quer que estejamos, Senhor. Nossa vida seja um testemunho vivo do teu amor, Pai. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor.
Senhor. Acima de todas as coisas, o Senhor deve ser o Rei do nosso coração, aquele que governa, Pai, todo o nosso pensar, nosso falar, nosso agir. Senhor, que nada venha tomar o Teu lugar em nossas vidas, Senhor. Que nosso louvor seja contínuo para Ti, meu Pai, que nunca saia de nossos lábios, Pai. O louvor a Ti, Senhor. A adoração perfeita a Ti, Pai. A entrega total dos nossos corações, Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Que você possa abençoar a vida que está do seu lado. Boa noite, que a graça do Senhor esteja conosco, amém? Que o nosso Deus seja louvado. Alguns anúncios que nós temos para fazer. Nós temos cultos durante a semana, então eu tenho incentivado para que você possa estar presente também nos cultos de terça e de quinta-feira. É muito pouco se nós ficarmos apenas com um culto na semana. Você vai se alimentar muito pouco da palavra, você vai ter muito pouco da comunhão com o povo de Deus. A igreja é um lugar de comunhão. Pastor, eu posso ler a Bíblia em casa? Pode e deve. Pastor, eu posso orar em casa? Pode e deve. Mas em casa não tem a comunhão do povo de Deus. Então procure estar presente nas reuniões, nos cultos durante a semana. Toda terça-feira, 9h30 da manhã, culto de oração, onde nós estamos buscando a face de Deus, estamos jejuando pela igreja. Então, se você puder vir em jejum, venha. Nós estamos num propósito de jejum e oração toda terça-feira às 9h30 da manhã. E às quintas, às 7h30 da noite, estamos estudando o livro de Provérbios. Amém? Então venha, esteja presente em nome de Jesus. Amém? Ao final do culto a cantina vai estar funcionando. A gente também tem incentivado você a ficar um pouquinho depois do culto, né? Para que você possa ter esse momento de comunhão, para que você possa conhecer pessoas, para que você não seja aquele que vai falar assim: pastor, eu estou há 10 anos na igreja, não conheço ninguém. É importante que você também fique um pouquinho, né, para você poder ter este momento de comunhão. E a cantina é um lugar propício, planejado, pensado para isso, amém? Então, quando acabar o culto, dê um pulinho lá atrás, faça um lanche e tenha comunhão. Nós continuamos recebendo doações para os nossos trabalhos sociais. Nós temos a campanha do Quilo, que são as cestas básicas que nós montamos e entregamos mensalmente às pessoas que estão precisando deste socorro, desta ajuda. E nós estamos, além de todos esses itens que a gente sempre pede aqui, nós estamos com uma necessidade de sabonete e pasta de dente. Não é que a gente não precise das outras coisas, a gente precisa de todos os materiais, mas sabonete e pasta de dente tem vindo pouco. E a gente também coloca esses itens de higiene pessoal nas cestas básicas, que também são necessários. Então, além do que você já costuma doar, se você puder doar sabonete e pasta de dente, vai chegar em boa hora. Tá bom? O Luz na Noite saiu sexta-feira agora, vai sair provavelmente na última semana do mês de setembro, mas a gente continua recebendo doações, são doações constantes, você pode continuar trazendo. Nós estamos priorizando cobertores e agasalhos. Também não é que nós não precisemos dos outros itens, é porque tem feito mais frio durante as madrugadas e a gente tem levado este material para as pessoas que estão vivendo nas ruas, tá bom? Então você pode trazer sua doação e a gente vai estar separando para levar para eles. Próximo sábado a gente vai ter a visita ao abrigo infantil. E aí, meus irmãos, nossa participação sempre é com leite integral.
sempre é com leite integral. Agora, nós recebemos ontem um pedido da diretora lá do abrigo, um pedido para que possamos levar, se possível, alguns materiais escolares, porque chegaram umas crianças lá entre 4 e 14 anos, né? E essas crianças vão precisar desse material escolar, que a mochila pode ser usada desde que em bom estado. Se você tiver alguma mochila na sua casa que não esteja sendo utilizada, traga, a gente vai separar esse material para levar. Caderno, lápis preto, lápis de cor, borracha, cola, entre outras coisas, tá bom? Então, além do leite, que a gente sempre leva, se a gente conseguir juntar este material até sexta-feira, no sábado o grupo vai estar levando. Amém, irmãos? Então, se você puder, traga até a próxima sexta-feira este material, porque no sábado o grupo vai estar indo lá no abrigo e vai estar levando esse material, além do leite, esse material escolar que foi pedido. Próximo sábado também vamos ter doação de sangue, saindo aqui da porta da igreja às 9 horas da manhã. A doação vai ser ali no Hospital Estadual da Criança, em Vila Valqueires. Se você faz parte do grupo, não falte. Se você não faz parte e gostaria de fazer, procure o nosso irmão Abraão. Ele vai te dar todas as orientações necessárias para que você possa entrar no grupo, tá bom? Então, doação de sangue. Próximo sábado, a gente vai ter o grupo que vai para o abrigo e vai ter o grupo que vai para a doação de sangue. Ontem nós tivemos um encontro feminino aqui, foi uma bênção, né? E se você não pôde estar presente, já está no nosso canal do YouTube, você pode entrar lá, assistir, compartilhar quantas vezes você quiser, amém? Com certeza vai abençoar também a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Esses são os nossos anúncios principais, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Eu sempre gosto de perguntar, que por mais que a gente ache que não tem, é sempre bom. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Não, né? Ok. Obrigado às irmãs. Nós estamos em família, então. Irmãos, vamos orar, né? Nós estamos clamando. Ontem teve visita ao Hospital Lourenço Jorge, e eles sempre trazem a relação das pessoas que foram visitadas, e nós oramos para que o Senhor traga cura sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Hoje pela manhã eu recebi mensagem da irmã Noemi, né, que perdeu a sua irmã, Ruth. Ela estava em coma, né, 73 dias. Né? Durante essa semana, ela me mandou uma mensagem, estava muito feliz, porque a irmã tinha saído do coma, né, tinham tirado a medicação, ela chegou até a ser transferida para a enfermaria, mas infelizmente veio a óbito nessa madrugada, e nós estamos orando pela família, né, que está enlutada, pedindo a Deus que traga o consolo do Espírito Santo sobre eles. Estamos orando pelo sobrinho da Nádia, né, o Clelson. Nádia está aí? Está bem ele? Já está em casa? Mas teve que fazer a cirurgia, né? Quebrou em 2 lugares o braço, né? Vou continuar orando pela recuperação dele em nome de Jesus. Nós continuamos orando pelo Ryan, né, que tem 3 meses de idade, está internado no Hospital Albert Schweitzer. Continuamos orando por João Ribeiro Magalhães, né, ele vai fazer uma cirurgia no dia 11 de setembro, né, padrasto da nossa irmã Elaine Giovanelli. Fátima pede oração pelo seu irmão Israel Hermes, com suspeita de câncer de próstata. Nós estávamos orando também pelo Mário, pai do pastor Marcos da Bahia, ele veio a falecer também. Então, é uma família que está enlutada, né? Não é aqui da nossa igreja, mas é da nossa denominação, um servo de Deus que perdeu seu pai. Vamos orar pela família. E nós continuamos orando por pessoas que estão com familiares enfermos, né? O caso da Guiomar, mãe da Adelaide, a Maria do Carmo, irmã do Alexandre, a Fernanda Flor, amiga da Fernanda, enfim, são pessoas que estão enfermas e nós estamos orando. Eu também recebi um pedido do pastor Aron para orar pelo Paquistão. Ele me mandou alguns vídeos, né, de cristãos sendo perseguidos, sendo retirados das suas casas, sendo agredidos, igrejas cristãs sendo queimadas,
né? A perseguição lá é muito grande. Ele tem família lá, né? Ainda tem família lá, e ele nos pediu para nos unirmos a ele em jejum e oração pelo Paquistão. Então, quando você estiver orando, lembre-se dos nossos irmãos que estão no Paquistão. A luta é grande, né? Às vezes a gente acha que tem problemas, mas os nossos problemas ficam pequenininhos quando a gente se depara com essa realidade, né? Então vamos orar para que o Senhor também possa abençoar os nossos irmãos no Paquistão. E nós continuamos orando, meus irmãos, pela paz na Taquara. Continuamos clamando. Terça-feira é um culto também que nós estamos clamando em jejum por isso, para que haja paz nesse bairro, para que a Taquara volte a ser um bairro de paz, né? Para que esta briga pelo poder acabe em nome de Jesus. Amém? Então vamos colocar isso em jejum e oração. Temos feito isso às terças-feiras, mas estamos orando em todos os cultos também, para que o Senhor possa dar um fim a esta violência. Amém, irmãos? Esses são os nossos pedidos de oração. Eu vou desligar o microfone, vamos dobrar os nossos joelhos. Você vai poder apresentar o seu pedido ao Senhor. E daqui a pouquinho nós vamos orar juntos, em nome de Jesus.
Glórias ao teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome sobre toda a terra, Pai. Santo Deus, exaltado seja o teu nome entre as nações, ó Pai. Saibam todos que tu és o Senhor sobre todas as coisas. De joelhos dobrados, ó Pai, nós entregamos a Ti as nossas súplicas, sabendo, ó Pai, que elas chegam ao trono da Tua glória. Sabendo, ó Pai, que as nossas orações não são feitas em vão, Pai, pois o Senhor tem cuidado de nós. Pai querido, Pai amado, está aqui a lista das pessoas que foram visitadas no Hospital Lourenço Jorge. Também está aqui a lista das pessoas que nós mencionamos. Temos famílias enlutadas, temos pessoas enfermas, ó Deus. Também, Senhor, temos essa perseguição no Paquistão, Senhor, a briga pelo poder aqui na Taquara, Senhor. Enfim, entregamos tudo isso em Tuas mãos, ó Pai, pois nós cremos que o Senhor tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra para cuidar de qualquer situação, ó Pai. O justo é chamado a viver pela fé, e nós queremos viver pela fé, Senhor, crendo que o Senhor está agindo em cada detalhe nas nossas vidas, ó Pai. Abençoa a Tua igreja nesta hora, Pai, abençoa o Teu povo, Deus. Que nós possamos continuar andando de acordo com a Tua palavra, Pai, caminhando segundo a Tua vontade e segundo os Teus propósitos, ó Deus. Abençoa-nos nessa noite, ó Pai, que a Tua mão se estenda até nós, ó Pai, e tocando-nos, que traga cura sobre os enfermos, ânimo novo para os cansados, ó Pai, refrigério para os aflitos, ó Deus, e paz para os que estão em guerra, Senhor. Oh Jesus, abençoa, Senhor, Teu povo, abençoa a Tua igreja nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Que Deus nos abençoe. Você pode se sentar. Que Deus seja louvado. Vamos passar um momento do ofertório, um momento que também faz parte do nosso culto ao Senhor. Se você quer participar deste momento, participe com alegria no seu coração, pois para nós é um privilégio podermos abençoar a casa de Deus. Amém? Então, se você precisar do envelope, é só levantar a mão e as irmãs e os irmãos chegarão até você. Os diáconos estão com as maquininhas. Se você precisar também, é só levantar a mão e eles vão chegar a você e você vai poder utilizar o cartão de débito, se for o caso. Nós também temos as contas projetadas com as chaves do Pix da igreja. Essas informações também estão nos envelopes. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua fidelidade e a sua generosidade em nome de Jesus. Amém? À medida que você for terminando de preencher o seu envelope, traga até o altar do Senhor e receba a bênção de Deus na sua vida em nome de Jesus. Pode trazer. Amém. Vamos ficar de pé. Nós temos o segundo momento, onde as salvas irão passar. E você pode abençoar a obra de Deus também como oferta. Se for esse o caso, segure em suas mãos. Apresente a Deus e oremos. Amado Pai, obrigado pela Tua provisão, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado desta igreja.
Nós temos visto os teus milagres a cada dia, Pai. Traga a provisão para que nós possamos honrar os compromissos da tua casa nesta semana. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa também cada lar aqui representado, Senhor. Que não falte o pão em cada mesa, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós e nós somos gratos por isso. Louvado e bendito seja o teu nome para todo sempre, e que a igreja do Senhor diga amém. Que Deus te abençoe. Você pode sentar. Enquanto passamos as salvas, vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém. Hebreus capítulo 12, versículo 12, vamos ler até o versículo 17. Estamos caminhando neste capítulo da carta aos Hebreus. Já vimos o capítulo 11, onde nós falamos sobre a fé que agrada a Deus. E agora estamos no capítulo 12, falando sobre a corrida rumo a Jerusalém celestial. Hebreus capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 17, estamos, se Deus nos permitir, estamos fechando mais este bloco, que é do versículo 12 ao versículo 17, que fala sobre a atitude que nós devemos assumir nessa corrida. A palavra do Senhor diz assim: por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O Senhor nos abençoe. Que nesta noite a Tua palavra possa falar aos nossos corações, conforme a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Recapitulando rapidamente o que nós já falamos até aqui,
Versículos 12 e 13, nesse bloco que fala sobre a atitude que nós devemos assumir nesta corrida, fala sobre como nós devemos vencer o desânimo. Nós precisamos lutar contra o desânimo que vai tentar nos parar nessa corrida. Nós enfrentamos um adversário astuto que vai tentar parar a cada um de nós para que nós não cheguemos lá. E aí o autor aos Hebreus diz que nós temos que levantar as mãos cansadas, fortalecer os joelhos vacilantes. Do versículo 13, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Ou seja, nós temos que nos esforçar para não pararmos. Você pode dar um glória a Deus? Nós temos que nos esforçar para não pararmos. A corrida, ela é longa, a corrida é pesada, mas Deus está conosco nessa corrida. Você pode dizer amém? E se Ele está conosco, nós temos condições de chegar lá. E é isso que a Bíblia afirma. Depois, no versículo 14, nós vimos como nós devemos manter uma relação com Deus. Versículo 14 diz assim, uma relação com Deus e com os homens. Versículo 14 diz, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós não somos pessoas que vivem isoladas. Deus não nos fez para viver sozinhos. Lá no Éden, quando Ele criou Adão, Ele olhou para Adão e disse, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora idônea, alguém que esteja com ele, ao seu lado, o apoiando, o acompanhando a cada dia de sua vida. Então nós precisamos procurar viver em paz com todos, mas principalmente viver em paz com Deus, e o nome disso é santificação, é nos separarmos do mundo, é fugirmos do pecado para nos aproximarmos de Deus. Posso ouvir um amém? Então nós precisamos entender que nesta corrida, além de nós nos esforçarmos para vencer o desânimo, nós precisamos nos esforçar também para vencer aquilo que Satanás vai plantando como semente ruim, como joio no meio do trigo, com intrigas e fofocas que às vezes são lançadas para separar pessoas, e principalmente mentiras que ele traz à nossa mente para nos afastar de Deus. Quantas vezes você já se pegou lendo a Bíblia e de repente vê aquele pensamento maligno, o que eu estou fazendo? Será que isso aqui realmente é a palavra de Deus? Quantas vezes isso já não passou na sua cabeça? Quantas vezes você estava orando e de repente vê aquele pensamento maligno? Por que eu estou orando? Por que eu estou fazendo isso? Será que Deus realmente está ouvindo a minha oração? E isto é Satanás querendo afastar você da presença de Deus. Entende isso, irmão? Então nós temos que lutar contra isso, porque são mentiras que ele joga para ver se consegue nos parar, porque ele não quer um povo de Deus que ora, ele não quer um povo de Deus que lê a Bíblia, ele não quer um povo de Deus que se consagre, porque ele sabe que quando a igreja se consagra, o inferno cai. Então nós temos que nos esforçar para também mantermos a paz entre os irmãos e a paz com o nosso Deus. Depois nós falamos no versículo 15, no versículo 15, na primeira metade do versículo 15, nós falamos da importância de permanecer na graça de Deus. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Meus irmãos, a graça é aquele favor que nós não merecíamos, mas que recebemos da parte de Deus, e é o único motivo pelo qual nós estamos aqui neste lugar. Você pode dar um glória a Deus novamente? Se nós estamos aqui hoje, é pela graça de Deus. Um dia nós estávamos mortos, andando, perdidos nos nossos pecados, e Deus nos alcançou de forma maravilhosa, e Ele nos chamou das trevas para a luz, Ele nos trouxe para o reino do seu amor, e nós não podemos nos afastar disso. E quantas pessoas às vezes se decepcionam com o homem, às vezes se decepcionam com a instituição, às vezes se decepcionam com a religião, e se afastam de Deus, e se afastam da graça. Meu querido irmão, minha querida irmã, haja o que houver, não se afaste da graça de Deus, porque foi a graça de Deus que te salvou, foi a graça de Deus que te lavou, foi a graça de Deus que te regenerou.
E é por isso que nós estamos aqui. Então não se afaste. Não se afaste da presença de Deus, não se afaste da comunhão com o Pai, porque isso também é o que Satanás quer. Ele sabe que para destruir um cristão, ele tem que cortar a comunicação com o quartel-general. E o que ele faz? Ele começa a afastar você da graça, ele começa a afastar você da presença de Deus, ele começa a roubar o seu tempo, ele começa a roubar o seu ânimo, o seu vigor, para que você não possa mais ter um ânimo para ler a palavra, para orar, para jejuar, para buscar a face de Deus. Então, não se afaste da graça de Deus. Quarto ponto que nós falamos também é a segunda metade do versículo 15. Nós devemos nos prevenir contra toda a raiz de amargura. A palavra de Deus diz: e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, porque pessoas feridas ferem. E nós temos que tomar cuidado para nós não nos tornarmos essas pessoas. Os nossos lábios, eles foram abençoados por Deus para abençoar outras vidas. Você pode dizer amém? Os nossos lábios foram abençoados por Deus para abençoar outras vidas. E se nós estamos feridos, nós temos que buscar em Deus a cura para essa ferida, para que nós possamos ser um canal de bênçãos para as pessoas que Deus envia até nós. Porque Deus envia pessoas até nós, amém? Quantas e quantas pessoas ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, Deus envia até você. E o que Deus espera que você faça? Que você seja um instrumento nas mãos dele, que você seja um canal do fluir da palavra de Deus, que você proclame o evangelho para aquela pessoa, porque a palavra de Deus diz: como crerão se não há quem pregue? E nós somos os instrumentos pelos quais pessoas vão ouvir a palavra de Deus e vão se chegar até o Pai. Você pode dizer amém? Então, não deixe que a amargura cresça. Se você percebeu que a amargura está crescendo no teu coração, corte o mal pela raiz. Joga esta amargura fora. Não deixe que isso cresça. Não deixe que isso dê fruto. Jogue isso fora em nome de Jesus e retome o seu caminho. Porque nós somos seres humanos, nós temos sentimentos. Às vezes essas coisas acontecem, mas nós como cristãos não podemos dar vazão a isso. Você pode dizer amém? Então, foram esses 4 pontos que nós já falamos até agora e que eu fiz esta recapitulação bem rapidinho. Por que, pastor, que foi tão rápido? Porque tudo isso está no YouTube. Se você voltar lá no nosso canal do YouTube, ou então ir lá no canal do podcast, está tudo lá. Você pode voltar, revisitar essas mensagens, revisitar essas pregações. Eu só fiz essa pequena recapitulação para nós voltarmos ao contexto do que estamos falando, para enfim, se Deus assim nos permitir, fechar hoje com os versículos 16 e o versículo 17. E aí sim, entrando na mensagem de hoje, pode colocar o versículo 16, por gentileza. Hoje vamos falar sobre como nós devemos valorizar os privilégios espirituais. Você consegue repetir o que eu falei? Devemos valorizar os privilégios espirituais. Eu vou repetir de novo. Devemos valorizar os privilégios espirituais. Então veja que o autor aos Hebreus, ele escreve: e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi quem? Esaú, que trocou por um prato de comida o seu direito de quê? O seu direito de quê? Primogenitura. Olhote diz que aquele que ama qualquer coisa mais do que a bênção no Senhor está liquidado. Meus irmãos, aquele que ama qualquer outra coisa mais do que a bênção de Deus, esta pessoa está liquidada. Qualquer pessoa que parar de amar a Deus para amar aquilo que o mundo oferece, ou que menospreza a bênção de Deus em detrimento de qualquer outra coisa, esta pessoa acabou diante de Deus.
Esaú se tornou um homem impuro e profano porque ele menosprezou a bênção do Senhor. Ele menosprezou aquilo que era santo. Bote, por favor, Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, para nós entendermos o contexto que estamos falando, versículo 29. Gênesis capítulo 25. Versículo 29. A palavra de Deus diz o quê? Jacó tinha feito um ensopado. Quando Esaú, exausto, veio da onde? Veio do campo. E o que Esaú disse para Jacó? Por favor, me deixe comer o quê? Um pouco da coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, pois eu estou o quê? Exausto, e por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o quê? Primeiro me venda o quê? O seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de... Quem estabeleceu o direito de primogenitura? Deus. O que consistia o direito de primogenitura? Que o pai abençoava o filho mais velho para que a bênção de Deus que estava sobre ele continuasse agora com o seu filho. E a bênção de Deus sobre o filho primogênito abençoaria toda a família. Ou seja, Deus andou com Abraão, sim ou não? E Abraão abençoou o seu filho Isaque. Então o Deus que andou com Abraão, depois que Abraão morreu, passou a andar com quem? Com Isaque. E quando chegasse a hora, Isaque abençoaria o seu filho mais velho, que era quem? Esaú. E Deus passaria a andar com quem? Com Esaú. E a partir deste relacionamento, toda a família seria o quê? Abençoada. Só que Esaú menosprezou aquilo que Deus estabeleceu. De que me vale esse direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome? De que me vale? E aí, no versículo 33, Jacó disse o quê? Primeiro jure. Esaú fez o quê? Jurou. E fez o quê? Vendeu aquilo que era dele, mas que ainda não estava com ele. Você entende a gravidade do que aconteceu aqui? Esaú vendeu a bênção de Deus. É como se Esaú estivesse dizendo assim: eu não preciso da bênção de Deus, eu preciso de um prato de comida. Você entende a gravidade disso, irmãos? Você entende isso? Deus, Ele quer abençoar o seu povo, sim ou não? A Bíblia diz que Deus tem prazer em abençoar o seu povo, mas em algum momento é como se nós virássemos para Deus e disséssemos: eu não preciso da sua bênção, eu preciso das coisas materiais. Então Esaú menosprezou algo que era santo. E quantas vezes, meus irmãos, ao longo da nossa vida, nós não fazemos a mesma coisa, nós não menosprezamos aquilo que é santo diante de Deus, não menosprezamos a presença de Deus, a palavra de Deus, a igreja do Senhor, o povo de Deus, as lideranças estabelecidas por Deus. Quantas vezes menosprezamos aquilo que Deus determinou? Em troca de quê? Em troca do que é material. Meus irmãos, isto pode passar longe dos olhos dos homens, mas não escapa dos olhos de quem? De Deus. E aí Jacó se aproveitou daquilo. Primeiro jure. Esaú jurou
e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Versículo 34. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Agora veja a conclusão do texto. Assim, Esaú fez o quê? Desprezou. Desprezou o quê? O seu direito de primogenitura. Em outras palavras, Esaú desprezou quem? O próprio Deus. Você entende isso? Voltando a Hebreus capítulo 12. Perdão, voltando ao texto. Versículo 16 fala: e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. A palavra grega traduzida aqui por profano é bebelos, que literalmente quer dizer franqueado a passagem, em contraste com o consagrado a Deus. Isto significa o seguinte: ter as coisas santas por comuns. Esaú pegou aquilo que é santo, que era santo, e tratou como coisa comum. Meus irmãos, este é o maior erro que nós podemos cometer, e aqui o autor aos Hebreus está alertando a igreja para que nós não façamos o mesmo. Nesta corrida rumo a Jerusalém Celestial, nós não podemos tratar aquilo que é santo de maneira comum. Eu me lembro de alguns exemplos na Bíblia. Por exemplo, depois de uma grande consagração do povo de Deus, onde Deus mandou construir o tabernáculo no deserto, e o povo construiu, Arão e seus filhos se consagraram a Deus, né, e se santificaram, e jejuaram, e se prepararam. A Bíblia diz que no último dia da consagração, Deus enviou o fogo do céu e acendeu o altar. E a partir daquele momento, os sacerdotes deveriam zelar pelo tabernáculo de Deus. Houve uma grande festa, porque o povo ficou muito alegre, porque ao final de todo aquele período de consagração, veio o fogo do céu e acendeu o altar. Só que eles comemoraram tanto, que os filhos de Arão ficaram o quê? Bêbados, Nadab e Abiú. No dia seguinte, foram para o tabernáculo e levaram fogo estranho. Trataram o que era santo como coisa comum. E a Bíblia diz que no momento que eles entram no tabernáculo com o fogo estranho, o que era o fogo estranho? O fogo do tabernáculo era o fogo que veio dos céus, era o fogo de Deus. Não podia se levar outro fogo lá para dentro, porque Deus já tinha acendido o altar. E quando eles entram com fogo estranho, a Bíblia diz que na hora eles caíram o quê? Mortos. E aí Deus fala com Moisés e fala assim: vai falar com Arão. E Moisés vai falar com Arão a mensagem de Deus. E qual foi a mensagem de Deus para Arão? Olha, você está santificado, você está consagrado, você não pode rasgar as suas vestes, você não pode chorar pela morte dos seus filhos, você não pode nem ir ao enterro deles, porque você está consagrado ao Senhor. Deixe que o povo chore pelos seus filhos. As coisas de Deus têm que ser levadas a sério. Passado algum tempo, quando Davi tenta trazer a arca de volta para Jerusalém, porque tinha sido levada pelos filisteus, os levitas foram trazer a arca de volta, e em vez de fazer como a Bíblia tinha dito, que é para que a arca fosse transportada, ou seja, a arca para ser transportada, tinha que ser transportada pelos levitas, através das hastes que Deus havia mandado construir. Eles tinham que colocar as hastes nos ombros e carregar a arca a pé. O que os levitas fizeram? Um homem chamado Uzá teve uma ideia: olha, vamos fazer como os filisteus, vamos colocar a arca no carro de boi novo,
e vamos levar a arca desta maneira que é melhor. Só que Deus tinha dito que aquela maneira não era a maneira de conduzir a arca. Tratar o que era santo de maneira comum. Quando estão chegando em Jerusalém, o boi tropeça, a arca vai cair. Uzá foi fazer o quê? Segurar a arca, para que a arca não caísse no chão. E quando ele toca a arca, ele cai morto. Não podemos tratar as coisas santas de maneira comum. Esaú tratou o que era santo de maneira comum. Esaú fez escolhas erradas porque ele quis. Ele quis abrir mão do seu direito de primogenitura. Ele quis vender a bênção de Deus. Ele quis trocar a bênção de Deus por um prato de comida. Ele quis. Ninguém obrigou ele, não. E a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, certamente ele também colherá. E ele sofreu muito, as consequências foram desastrosas, porque ele fez escolhas erradas. Começou com seus casamentos, ele se casou com mulheres cananeias, e foi uma grande fonte de sofrimento para os seus pais. Coloca aí, por favor, Gênesis 26, 35. Gênesis 26, 35. Ele escolheu, ninguém o obrigou. Essas duas se tornaram amargura de espírito para quem? As esposas que Esaú tomou se tornaram uma amargura de espírito para quem? Para os seus pais. Fruto das escolhas erradas de Esaú. Mas quando a gente faz uma escolha errada, meus irmãos, esta escolha não afeta só a nossa vida, afeta a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Esaú trocou o direito de primogenitura por um prato de comida. Esaú decidiu casar com mulheres cananeias que não eram fiéis a Deus. E quem sofreu? Não somente ele, mas toda a sua família. Seus pais viviam amargurados de espírito por causa dessas escolhas. Quando mais tarde ele percebeu o sofrimento dos seus pais, ele fez questão de ir além. Gênesis 28, versículo 9. Ele se casa com a filha de Ismael, que era um grande problema, porque foi algo que Sara propôs a Abraão, porque como o tempo estava passando e ela não tinha filhos, ela então ofereceu a sua serva Agar. E aí nasce Ismael, mas Deus disse que Ismael não era o filho da promessa. Isaque era o filho da promessa. Ismael era a escolha do homem, Isaque era a escolha de Deus. E Ismael se tornou um problema porque ele era o primogênito, mas ele não tinha a bênção de Deus sobre a sua vida. E ele se tornou um empecilho, um entrave na família de Abraão. E aí mais tarde, Esaú, que já tinha desprezado o seu direito de primogenitura, já havia tratado as coisas santas como coisas comuns, já havia se casado com mulheres cananeias e levado amargura de espírito para os seus pais, para fechar a conta com chave de ouro. Ele vai à casa de quem? De Ismael. E além das mulheres que ele já tinha, ele tomou por mulher quem? Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. E o propósito era ferir os seus pais. Meus irmãos, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Sim ou não? Um pecado chama outro pecado. Quando você entra na vereda do pecado, você está caminhando para o abismo. Por isso que a corrida cristã não é caminhar para o abismo, é caminhar para Jerusalém celestial. Você pode dar uma glória a Deus? É por isso que nós temos que nos esforçar para não tratar as coisas santas como coisas comuns. O autor aos Hebreus está falando sobre Esaú, que tinha tudo para ser uma bênção, mas as suas escolhas foram determinando o caos na sua vida. Ninguém tomou essas decisões por ele, ele tomou essas decisões por conta própria. E muitas vezes nós tomamos decisões erradas, pecamos diante de Deus e queremos colocar a culpa nos outros. Ah, foi o fulano, foi o ciclano. Como foi lá no Éden, eu falei de manhã, né?
Quando Deus chegou para Adão, Adão, o que você fez? Ah, Senhor, foi a mulher. E aí quando Deus vai na mulher, Eva, o que você fez? Ah, Senhor, foi a serpente. Ou seja, a gente sempre coloca a culpa em outras pessoas, mas Esaú, ele foi o responsável pela sua ruína, porque ele deu mais valor ao estômago do que às realidades espirituais. Quando a gente menospreza as coisas de Deus, quando a gente trata as coisas de Deus com indiferença, a mão de Deus pesa. Nós não podemos brincar com Deus e achar que tudo vai bem. Sabe por quê? Porque uma hora, volte lá para Hebreus capítulo 12, nós estávamos no 16, vamos para o 17. Uma hora vai bater o arrependimento. E aí, pode ser que não haja mais tempo da parte de Deus para você se arrepender. O que está escrito no versículo 17? Vocês sabem também que, posteriormente, ou seja, ele havia trocado a bênção da primogenitura por um prato de comida, ele havia tratado as coisas santas como coisas comuns, ele casou com mulheres cananeias, levando amargura para o seu pai. Não satisfeito, ele casou com a filha de Ismael, levando mais amargura para os seus pais. E aí, quando chegou a hora de receber a bênção de Deus, o que aconteceu? A bênção de Deus foi dada para quem? Para Jacó. E aí, quando ele percebe isso, ele se arrepende. Por quê? Porque ele queria herdar a bênção, mas ele foi o que, segundo o texto? Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, ele foi o quê? Então depois, quando ele viu o que aconteceu, ele até se arrepende. Ele até fala para o pai: pai, será que não tem uma outra bênção aí para mim não? Qual foi a resposta de Esaú? Não, meu filho, não tenho mais bênção. Então ele foi o quê? Rejeitado. Agora, por que Esaú foi rejeitado? Porque ele rejeitou a Deus. Pois não se achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Meus irmãos, este é o maior perigo que pode acontecer nessa corrida. Nos afastarmos de tal maneira que não haja mais volta. Esaú se afastou de tal maneira que não houve mais volta. Judas se afastou de tal maneira que não houve mais volta. E é esse o alerta que o autor aos Hebreus está fazendo aqui. Tenha cuidado. Porque ao tratar as coisas de Deus como coisas comuns, você pode estar se afastando de uma certa maneira de Deus, que talvez quando você se arrependa não tenha mais volta. Lembre-se do dilúvio. 100 anos construindo a arca, e Noé dizendo para o povo: olha, Deus vai inundar a terra, Deus vai destruir a humanidade por causa do pecado. E as pessoas zombaram, as pessoas caçoaram, as pessoas não levaram a sério. Quando Noé entra na arca e Deus fecha a porta e começa a chover, as pessoas vão lá querendo entrar na arca. Noé pôde abrir a porta? Não tinha mais o que fazer, e aquelas pessoas morreram. E aí chega no Novo Testamento, Jesus fala sobre as parábolas das 10 virgens, 5 prudentes e 5 tolas. E quando o noivo chega, as 5 prudentes que estavam alertas e vigiantes, que levaram as coisas de Deus a sério, elas entram na festa de noivado do casamento. Mas as 5 tolas, que trataram as coisas santas como coisas comuns, ficaram de fora. E quando elas gritam pelo noivo, o noivo fala para elas: eu não posso fazer nada por vocês, a porta já está fechada e vocês não podem entrar nas bodas. É disso que o autor dos Hebreus está falando. Quando tratamos as coisas santas como coisas comuns, nós corremos o risco de nos afastarmos tanto de Deus, que pode ser que não haja mais volta.
Hebreus capítulo 3, versículo 12. Hebreus 3, 12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o quê? Um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Este é o alerta de Hebreus, do autor aos Hebreus. Tenham cuidado. Tenham cuidado, irmãos. O autor aos Hebreus está falando com quem? O autor aos Hebreus está falando com quem? Com a igreja. Tenham cuidado, irmãos. Está falando com a igreja. Está falando com o povo de Deus. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração o quê? Mau e descrente. Por quê? Porque senão você corre o risco de se afastar do Deus vivo. Outro alerta que o autor aos Hebreus faz é do versículo 16 ao versículo 19 do mesmo capítulo 3. Ele fala sobre os israelitas rebeldes. Ele diz: e quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? O autor aos Hebreus está lembrando que aqueles que se rebelaram no deserto foram os mesmos que estavam lá no Egito escravizados, foram os mesmos que viram as pragas atingindo o Egito e não atingindo os hebreus. Foram os mesmos que viram o mar vermelho se abrir e ainda assim foram rebeldes. Versículo 17. E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram aonde? No deserto. Meus irmãos, nós temos que ter cuidado, porque ao nos afastarmos de Deus dessa maneira, pode ser que não haja tempo para voltar. Pode ser que o seu cadáver fique no deserto. Porque é isso que o autor está falando aqui. Os que se rebelaram no deserto ficaram aonde? Ficaram aonde? Não entraram em Canaã. Versículo 18. E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão a quem? Aos que foram o quê? Desobedientes. Trataram as coisas santas como coisas comuns. Versículo 19. Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Alguns dos seus próprios contemporâneos que estavam no Egito, mesmo fazendo parte da igreja visível, mesmo recebendo os sacramentos, mesmo desfrutando das benesses espirituais, se desviaram a ponto de seu retorno ser impossível. Meus irmãos, nós temos que olhar para a palavra de Deus e aprender com aquilo que a Bíblia nos ensina. Há uma linha que, se você cruzar, não tem retorno. Com Deus não se brinca. Se você cruzar essa linha, não tem retorno. Esaú cruzou essa linha e não teve o quê? Retorno. Os rebeldes no deserto cruzaram essa linha e não tiveram retorno. De nada vai adiantar depois sentir remorso, pesar, chorar lágrimas, fazer súplicas ou desejar aquilo que você desprezou. Nada pode trazer a bênção de Deus de volta se você menosprezar Deus. Se eu e você menosprezarmos a Deus, o que resta fazer? Se nós desprezarmos a bênção de Deus, o que mais pode ser feito? Sansão brincou com as coisas de Deus. Ele tinha um voto que era chamado voto nazireu. E aquele voto deveria ser mantido em sigilo. E ele brincou com aquilo.
E ele achava graça, porque ele mentia para Dalila, e quando ela gritava, os filisteus estão aí, ele arrebentava as cordas e achava aquilo engraçado. Até que um dia, ele tratou as coisas santas como coisas comuns e revelou a Dalila o quê? O segredo da sua força. Naquele dia, ele caiu. Nós precisamos entender, meus irmãos, que por mais que a gente depois chore, talvez a gente já esteja longe demais. Esaú não conseguiu fazer o caminho de volta. Judas não conseguiu fazer o caminho de volta. E tantos outros. Saul não conseguiu fazer o caminho de volta. A descrença conduz ao endurecimento do coração, e o endurecimento do coração conduz à apostasia. Tratar as coisas santas como coisas comuns vai levar você à descrença nas coisas de Deus. A descrença nas coisas de Deus vai endurecer o seu coração. E um coração endurecido levará você a abandonar a fé. É isso que significa apostasia. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos aprender com o que o autor aos Hebreus está nos ensinando. Não trate as coisas santas como coisas comuns. Leve as coisas de Deus a sério. Leve a igreja a sério. Leve o reino de Deus a sério. Porque esta corrida ainda está sendo feita. Talvez hoje Deus esteja permitindo falar sobre isso, porque a porta da graça ainda está aberta. Mas até quando ela estará? Eu quero convidar você a ficar de pé nesta hora. Eu quero orar por você. Todos de olhos fechados. Se você, em algum momento da sua vida, tratou as coisas santas de Deus como coisas comuns, coloque a mão no seu coração. Deixe-me orar por você. Se você está longe da presença de Deus, se você não tem buscado a face do Senhor, se você tem trilhado longe da presença de Deus, vamos orar nesta hora. Pai querido, Pai amado, eu quero interceder, Senhor, pela vida dos nossos irmãos e irmãs que agora estão com a mão no seu coração. Pai querido, Pai amado, esta palavra chegou à boa terra, a bom solo. E eu creio, Pai, que esta semente está sendo plantada, será regada pelo Teu Espírito. E regada pelo Teu Espírito, trará frutos abençoados. Pai, que haja uma mudança no dia de hoje, Senhor. Que nós não venhamos a tratar aquilo que é santo como coisa comum, como Esaú fez. Que nós não venhamos a brincar com as Tuas coisas, ó Pai. Que nós não venhamos a menosprezar a Tua bênção em detrimento, Senhor, daquilo que é material. Senhor, que nós possamos levar o Teu reino a sério, Pai. Porque nesta corrida nós queremos chegar lá. Nós queremos, ó Pai, alcançar. Nós queremos naquele dia ouvir, ao ressoar da trombeta, nós queremos ouvir a Tua voz nos chamando, Pai. Mas até lá, Senhor, há algo que nós precisamos fazer. Há uma corrida que nós temos que correr. Há escolhas que nós temos que fazer, decisões que nós temos que tomar, ó Pai. E essas escolhas, Pai, vão nos levar para mais perto ou para mais longe de Ti. Senhor, que Tu nos ajude a fazer escolhas boas, para que nós estejamos a cada dia mais próximos de Ti, ó Pai. Para que as nossas escolhas não venham nos afastar da Tua presença, Pai.
para que as nossas escolhas não venham nos levar a brincar com aquilo que é santo, Pai. Oh, Senhor, nós te agradecemos, porque a tua palavra é o nosso farol de guia. A tua palavra nos mostra o caminho pelo qual nós devemos andar, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Que haja verdadeira transformação e que ao longo desta semana os meus irmãos e irmãs que estão com a mão no seu coração já comecem a experimentar esta mudança. Que já haja um ânimo novo, Senhor, para ler a Bíblia, para orar, para buscar a tua face, para tratar aquilo que é teu com seriedade, ó Pai. Que haja verdadeira mudança a partir deste dia, Senhor, em cada vida. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero chamar os diáconos aqui à frente. Ao final do culto nós vamos orar pelos enfermos, ungindo com óleo. Que Deus abençoe a sua vida. Terça-feira estaremos de volta às 9:30 da manhã. Se você puder, venha em jejum e oração. Vamos buscar a face de Deus. Amém? Pai querido, Pai amado, leva-nos agora, Senhor, em paz de volta aos nossos lares. Guarda-nos, protege-nos, ó Pai. E que esta semana seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de portas abertas, ó Pai. Que o Senhor esteja conosco em cada momento, em cada decisão, em cada escolha que nós fizermos, ó Pai. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Pai, conforme a tua vontade. Nós te pedimos e pela fé te agradecemos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, e que o povo do Senhor diga amém. Que Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.